O que eu falei aí dos gritos de ameaça, eu achei aqui, tá? O grito foi o seguinte. Vander, você tava falando ainda, passar pra você, depois eu quero escutar Mauro, Vamp, porque o Fábio Santos, ele deixa claro, todo mundo fica assustado. Só vai acabar quando acontecer alguma tragédia. Já aconteceu uma tragédia, tá? Porque aquilo que aconteceu com o Luan, pra mim é uma tragédia. Os caras invadirem um motel, os caras entrarem no quarto, os caras darem porrada no cara. O cara tava com sangue na bermuda. Não precisa ser uma morte pra ser uma tragédia. O Fábio Santos jogava onde nessa época, quando isso aconteceu? Corinthians. Por que ele não se manifestou na época? Ele é uma liderança do elenco, ele e os demais. Eu não vi ninguém se solidarizando pra valer ali com o Luan. Pode ser que um ou outro tenha postado na rede social. Isso era um episódio pra juntar todo mundo e até a diretoria e falar, cara, isso aí não dá mais. Greve, né? Hoje foram buscar o Luan dentro do motel. Se o Luan tem um mau comportamento profissional, se ele não é um bom atleta, se ele não dá retorno técnico, nada disso dá o direito de um grupo entrar no motel, no apartamento dele, onde ele estivesse, não importa o que ele está fazendo, com quem ele está, é a vida pessoal dele. E agredir o cara. Isso não tem menor cabimento. Os jogadores não se solidarizaram. Alguém poderá dizer, mas o pessoal não gostava muito do Luan. Não é questão de gostar ou não gostar. Amanhã pode ser contigo, sem que você tenha feito nada, além de jogar uma partida, que faz parte do processo, acontece. Então, e interessante, você observar uma coisa interessante quando ele fala, quando acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. Já ocorreu. Então, já teve pedra agora lá na França, que atingiu a cara do treinador do Lyon. Não teve jogo. O Grosso, não teve o jogo. Não teve o jogo. O Olympique não jogava, o Lyon, a torcida não era autorizada a comparecer aos jogos em Marseille, no Velodrome, há 8 anos. Aí foi liberado agora. Voltaram, o pau cantou, confusão, uma rivalidade tremenda. Envolve até outras questões. Eu vi lá torcedor do Lyon com bandeiras da França. Ali, Marseille fica no sul, tem muitos descendentes de norte-africanos ali, de argelinos, de marroquinos que vivem ali. Então tem é uma região que está sempre em ebulição com outros setores do país, como acontece na Itália com o Napoli e Milão. Ontem teve também confusão. O Milan jogou em Nápoles e teve um clima tenso ali. Até parece que um torcedor morreu, caiu lá de cima, da arquibancada, uma coisa assim. Isso acontece na Europa também, tá, gente? Não é só aqui não, isso é no mundo inteiro. Mas é isso, o próprio jogador, ele fala a respeito do tema, ignorando um fato ocorrido recente com um ex-companheiro de clube. Foram catar o cara dentro do motel, gente. O negócio, para pensar que ponto chegou, pode acontecer com qualquer um deles. Mas ele até já esqueceu, pelo jeito, né? Por isso que eu falo. Porque, Vander, eu vou até esperar a gente voltar pra rádio, porque senão eu vou ter que te interromper, porque é uma situação que o grito da torcida do Corinthians, ele foi o seguinte, ele foi aqui, ei, você aí, acabo com sua vida se meu Coringão cair. Né? Ei, você aí acabou com a sua vida se meu Coringão cair. Essa foi a música que estava sendo cantada quando o Fábio Santos estava dando entrevista. E aí perguntaram e ele falou: de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí desse grito da torcida do Corinthians que cantou no fim do jogo. Ei, você aí, acabo com sua vida se o meu Coringão cair. Fábio Santos disse que todo mundo fica assustado, que só vai acabar quando acontecer uma tragédia. E aí o Mauro lembra. Por que então que não se posicionaram quando invadiram o motel e deram porrada no Luan? É bom deixar claro. Pra mim aquilo foi a pior coisa que já aconteceu com o jogador no futebol. Claro, o que aconteceu com o treinador agora do Olympique foi pior, que bateu uma pedra. Não, o goleiro jogador do Bahia, eu sei, só que não foi direcionado só a eles. Eu acho isso pior, porque o cara podia ter morrido. Os caras podiam ter entrado no quarto do motel, dado porrada doidado nele, entendeu? Eu acho pior, porque foi endereçado. Eu vou no motel, eu sei que ele tá lá, vou pegar o cara e vou dar porrada. A pedra é algo geral, que pode dar uma tragédia um dia, mas a do Luan eu achei a pior. Que ali é assim, a gente vai atrás dos caras. E aí o Fábio Santos faz esse desabafo agora. Realmente, Wander, pra mim já aconteceram tragédias. Eu acho que a tragédia que eles querem dizer agora é uma morte, que ainda não aconteceu, de alguém, jogador, treinador, dirigente, morrer. Eu acho que é isso. E eu acredito que eles sintam medo. Porque esse assunto do motel não foi para frente, entre outros motivos, né? Lamentavelmente, porque o próprio jogador tirou a queixa. E ele não tirou porque ele é generoso. É óbvio que ele tirou a queixa porque ele se sente ameaçado. Ele sabe que está vulnerável, ele não tem nenhum tipo de blindagem. Se ele levar isso para frente, ele tá em algum lugar aí, o bicho pode pegar muito pior para ele. Então não foi porque ele quis esquecer o assunto.
Ele não levou para frente com temor, com medo, né? E eu reconheço que tem que ter medo mesmo, né? Isso que você acabou de falar, para mim, é uma ameaça. É claro que é uma ameaça. E gera medo? Claro que gera medo. No elenco, na família, nas crianças, nos familiares. É lógico que eles sabem com quem eles estão tratando. Quem está ameaçando, né? É muito triste isso. Agora, se pensam que isso faz o time jogar mais, estão absolutamente equivocados. Isso não faz time jogar mais. É muito comum, vamos lá nos reunir com o elenco. E às vezes o time no jogo seguinte vence. E tem a velhinha de Taubaté que acredita que aquela dura que a torcida organizada deu no elenco foi que fez o time vencer o jogo. Isso não existe. Isso não existe. Então é muito triste isso. Eu acho que a diretoria tinha que se posicionar, os jogadores tinham que se posicionar abertamente, não é entrar em confronto, porque você não vai brigar com um pelotão de combate. Mas deixar muito claro o que você pensa, né? A diretoria tem que se manifestar o que é que ela pensa, pelo menos com palavras para tentar blindar o elenco que está ameaçado. É isso. É uma situação complicada, né, Vamp? Você já viveu coisa parecida? Já, mas bem pouco assim, né? Eu fugia logo, eu sou medroso, eu vazava. Você fazia o quê? Vazava mesmo. Herói vivo. Você é medroso, Vamp? Eu sou medroso vivo. Não, assim, já passei brincadeiras à parte, mas E a violência está em toda parte do mundo, né? Eu tava vendo um dia, eu tava olhando. Quando eu vi assim, o jogo adiado, Lyon e o Olympique Lyon, eu digo, que houve? Daqui a pouco eu vejo lá as imagens. Aconteceu isso aí que você falou, Tico. O goleiro do Bahia quase perde a visão, pô. Sim, com a pedra. Uma pedrada. Teve bomba no ônibus do São Paulo. Tá ficando cada vez pior, né? Tá ficando cada vez pior essa situação. Agora, Mauro, o Mano diz, é triste ter um jogo decidido numa polêmica como essa, quando merecemos tanto ganhar. Realmente o Corinthians mereceu muito ganhar? Eu achei, porque eu achei que o Corinthians muito bem no primeiro tempo. O João Paulo fez algumas defesaças, pelo menos 3. E dá pra dizer que esse Corinthians pode melhorar com o Mano ou é muito cedo pelo que foi esse jogo, Mauro? Eu não acho que melhorou nada com o Mano. Tava ruim com o Luxemburgo, continua ruim, mas jogou melhor. E se alguém merecesse vencer, seria o Corinthians. Mas só fez o gol também porque o João Lucas se atrapalhou e meteu contra a própria meta. Depois de um milagre do João Paulo. O goleiro, o João Paulo ficou louco. O goleiro tá lá para fazer defesas. Né? Quantas vezes o Cássio salvou o Corinthians? É quando o Cássio salvou... Ah, não, Cássio. Aí quando o goleiro do adversário brilha, não ganhamos porque o goleiro defendeu. Sim, o Corinthians já pensou de perder jogos, já venceu o jogo, porque o goleiro faz muitas defesas. Vamos lembrar o jogo do Estudiantes. Foi um massacre. Massacre. E a bola batia na trave, o Cássio defendia, pegou pênalti e tal, e o Corinthians se classificou naquela oportunidade. Então, esse argumento eu acho que não vale. Jogou melhor, mas sem essa empolgação toda, né? Também não dá para esperar muito mais. Com o Mano Menezes, você acha que vai voar? Mas, ó, eu acho que vale a empolgação. Tudo bem que eu sou empolgado. Porque o Corinthians nunca joga nada, né? O Corinthians não cria chance. Dessa vez criou. O Corinthians teve pelo menos umas 3 chances claríssimas. Não vamos esquecer que o Santos tomou 7 do Internacional e o Curitiba também criou chance. Contra o Santos todo mundo cria, né? A zaga do Santos... Então você acha que é o Santos que... A zaga do Santos deixa, o Santos deixa jogar. Se você pegar o próprio Curitiba, criou chance pra caramba dentro da Vila Belmiro, pô. O Kaique tá falando aqui no ponto. O que você falou, Kaique? Fala, Vânia. O poder de fogo do Corinthians é nenhum. O poder de fogo do Corinthians é nenhum. E vamos falar do funcionário do mês? Funcionário do mês. Então, acabou o mês. O mesmo número de pontos que o Corinthians conseguiu nesse mês é o mesmo número de pontos que o Santos, coitadinho Santos, entre aspas, conseguiu. 7 pontos cada um durante esse mês. Ponto positivo também pro Mauro perguntando, o Corinthians fez 3 contra o Fluminense. Sim. E ontem massacrou o Santos. Querendo ou não, eu não vi o Corinthians ameaçar ninguém. Antes. Eu não tô achando que o Corinthians tá uma maravilha. Não, mas será que não dá pra ver já uma certa melhora? Sim. Pelo menos tá arriscando um pouco mais, tá tentando jogar um pouco mais. O Corinthians tá tentando fugir da fronteira da zona do rebaixamento faz tempo, desde quando a competição começou. Eu não acho que piorou com relação... Se foi embora o Vanderlei Luxemburgo, chegou o Mano Menezes, piorou. Não piorou. Mas sabe aquele negócio? Tá patinando. Não sai disso. Puxa vida, o Corinthians ontem jogou em casa e o poder de fogo do Corinthians não funcionou. Essa é a manchete. Jogou em casa, o jogo dos desesperados,
Os dois tentando fugir, o Santos mais, da zona do rebaixamento, em casa lotada, não tinha mais lugar para ninguém. E o Corinthians não fez gols. Não fez um gol. É isso. O gol foi contra. O poder de fogo do Corinthians não existe. Mas o João Paulo fez cada defesa. E o Cássio foi. O Mauro acabou de falar. Sim. O Cássio, a cabeçada do Gil, do seu amado Gil. Porra, ele pega aquela bola ali já quase dentro do gol, que lembra muito a defesa do Walter contra o Tiquinho Soares ontem. O Cássio tem carregado o Corinthians. O Cássio faz muita dessas também, né? Mais ainda. Né? Então, peraí. E outra coisa. Quando tomou 7, o goleiro não era o João Paulo. Talvez se ele tivesse em campo, o placar poderia ser menor. Sabe, tem essas coisas que a gente tem que analisar. Eu entendo que o descontentamento do professor Mano Menezes, tudo isso eu entendo. Eu acho que ele não poderia falar outra coisa, os jogadores do Corinthians também. Mas uma coisa é certa, o Mano pediu desculpa lá atrás quando ele se apresentou no Corinthians, ele falou lá atrás, a gente já sabe como é Itaquera, né? Lembra que falou? Caiu Itaquera já era. Então, aquela frase dele não tá valendo. Lembra que ele pede desculpa? Não, no momento acalorado, não entrevista mais, numa coletiva a gente fala coisas que não deve, atira as palavras que não voltam mais. Então, caiu Itaquera, foi pênalti pro Santos. A sequência Atlético Paranaense, que não é fácil, tá certo? Depois vai enfrentar o Red Bull fora de casa, que também não é fácil. Depois o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro. Se fosse o América, ia ser uma maravilha. O Atlético. Teoricamente, uma molezinha. Né? Seria maravilhoso. Mas não é assim, né? O Corinthians tem problema. Toda essa sequência que você falou aí, o Corinthians tem problema. A exemplo do Santos. Né? Eu acho que os dois têm muita dificuldade. Pode conseguir. Tá falando, o Curitiba fez 4 gols no Inter lá no. O Inter vindo empolgado com o time titular todo, tomou 4. É isso aí. Mas teve uma expulsão muito cedo, né? O Vitão foi expulso no começo. Então, mas desses jogos aí, mano. Agora contra o Curitiba jogou com um a menos, né? Teve um homem expulso, né? Contra o Santos. E o pênalti também. E ainda assim criou lá suas sensações de gol. Você falou, o Santos, mesmo com um homem a mais, deu oportunidades ao Curitiba. Não pode apontar. É uma tabela boa ou ruim do Corinthians, na sua opinião? Qualquer tabela é ruim pro Corinthians. Tem tabela boa. Mas é verdade. Mas é verdade. Tá, mas já tabela boa. Corinthians e América Mineiro, lanterna, é difícil? É difícil. E fez o gol no último. Curitiba. Então, é difícil? É difícil. Qualquer jogo é difícil pro Corinthians, cara. Não tem jogo fácil pro Corinthians. Tudo é um drama. Tudo é um drama. E ó, tem a eleição ainda, hein? A eleição vem aí. Nada é tão ruim que não possa piorar, amigo. Você acha que com a eleição vai piorar? Pô! Se eu fosse corintiano, eu tava me escondendo embaixo da mesa aqui, sei lá, fugindo, fazendo qualquer coisa. Vida dura. Vai ser difícil desse jeito. Mas você acha que quem vem depois vai ser pior que o que foi com o Duílio? Olha, pelas apresentações até agora, não tem nada que faça o corintiano ficar animado, né? Achando que agora vai... Falando sério, o Corinthians não tem nenhum projeto de mudança radical, né? De reestruturação do clube. Nenhum dos candidatos apresenta novas ideias. E reestruturação do clube é parar tudo e começar tudo de novo praticamente, quase do zero. Rever elenco, investimentos, custos, relação com o empresário, quem é que trabalha aqui, tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Sabe, acertar as contas. Vamos resolver a questão aqui do estádio. Vai pagar quantos anos? 10 anos, 15 anos, 50 anos, não importa. Vai pagar tanto por mês? Resolve isso aqui, vamos resolver. O estádio está aqui. Então essa grana aqui é do estádio. Não temos esse dinheiro. Vamos para outra parte. Time, o que dá para montar? Podemos montar esse time aqui, é com esse time que a gente vai. Sem fazer loucura, sem fazer dívida, sem fazer contratações como a do Rojas, né? Como foi feito agora, o jogador que até agora... Que você falou, que era um jogador normal, mas que batia bem na bola. Bate bem na bola e se machuca muito, né? Investimento alto, sabe? Ter mais critério nas contratações, repaginar o departamento de futebol, ser muito direto com o torcedor. Olha, vamos passar aqui uma fase mais difícil, tentar alavancar o faturamento e isso é importante, chegar para o mercado e mostrar, estamos reestruturando o clube, está mudando tudo. Gente nova, não existe gente nova com novas, não tem, é mais do mesmo. Então é muito, eu diria que é desolador do ponto de vista corintiano esse momento, porque você não tem nenhuma perspectiva de uma melhora. Aí, eventualmente, um dirigente faz 3 ou 4 contratações, meio que na loucura mesmo, não importa se tem ou não tem dinheiro, aí consegue ter um resultado um pouco melhor e tal, aí as pessoas se iludem achando que, não, estamos indo bem. Não é sustentável. Mano, você sempre acompanha mais o futebol argentino, o próprio Racing, né, que você torce.
Você falava antes da contratação do Matias Rojas, da operação de se lesionar, a operação toda deu quase 50 milhões. Porque o passe era dele. Sim, com os salários. O salário, tudo. Sendo Quase que o Botafogo estava perto de contratá-lo, o Corinthians cobriu a proposta, né? Quase 50 milhões. Olha quantas parcelas dava para pagar o estádio. Pois é. O que o Palmeiras está contratando, vale a pena também esse valor, mais ou menos? Cara, assim, eu acho assim, o Moreno, ele é um bom volante, ele não é um volante de muitos gols, de finalizar muito, muitas assistências, é um cara que trabalha mais naquela zona ali, protegendo a defesa. Tem um bom passe, é um jogador jovem, ele pode evoluir, ele pode até desenvolver algumas características que ele não tem. Então, assim, é um investimento. Agora tem que usar o jogador, tem que escalar o jogador, tem que dar sequência, trabalhar a adaptação do jogador. Você pega o Matias Rojas, deixa o Matias Rojas no banco pro Juliano, pro próprio Renato Augusto. Pra que veio? 50 milhões é melhor você pagar outras dívidas, como que é parcela do estádio. Para fazer essa loucura. Mas não jogar, professor, essa matemática é louca. Para fazer essa loucura, tinha que ser aquele jogador que chega e joga e acabou. Lógico. Né? Vamos fazer uma maluquice aqui, mas esse cara vai resolver os problemas. A gente tenta com isso, pelo menos, ter resultado, ter arrecadação. Ainda assim é uma conta arriscada. É meio cassino, né? Você está jogando com a sorte para ver se... E o histórico dele não é esse. A gente falou isso aqui. Ele tem muitas lesões, é um jogador meio songamonga, vê que some do jogo, agora chuta bem, bate bem na bola, agora ainda não decidiu jogo nenhum pro Corinthians, decidiu? Fez um gol decisivo? Ontem o Flávio... Uma grande assistência? Não aconteceu. Ontem no programa à noite, o Flávio fez uma conta rapidinho, por exemplo, em relação ao Lucas. Se o Lucas não ficar, já se pagou, porque o final da renda da Copa do Brasil quase 24 milhões. O São Paulo já está na Libertadores. Mas foi aposta. Não, é isso que eu tô falando. Deu certo. Essa loucura deu certo. A bola entrou. Já se pagou, a bola entrou. E o Matias Rojas, não, estava vindo, entrou no segundo tempo com o Romero, que a gente já conhece de outros carnavais. Juliano, que pra você estar jogando, fez grande partida. Não. Acho que ele tá melhorando. Ontem ele jogou bem, pô. Ontem ele foi um jogador importante. Ele não tava fazendo nada. Deu um chute pro gol. Não, ele buscou o jogo. Ele participou do jogo. Ele não participava de jogo. Eu não achei ele mal. Ontem eu vi na coletiva, depois disso aí que você tá falando, viu o Fábio Santos falando em relação ao sorteio. Eu vi o Renato Augusto meio chateado também, porque ninguém o procurou pra renovar o contrato. Ele falando ontem já. Pô, mas não tem que renovar mesmo. Não, ele ficou meio mas é o que eu falo. Eu já posso começar... então busca outro clube. Ele falou assim... Porque ele joga menos do que... Ele decide muito. Mas ele joga 2, 3 jogos... Agora ele tá com a maior sequência dele. Que é a vez que ele tá pior. Né? Ele tá jogando mais, mas tá jogando menos, tá entregando menos. Você acha que ele não pode ser para renovar o contrato? Agora eu tenho que ir pro campo que meu contrato... É lógico. Eu não acho que vale pro Corinthians renovar com o Renato Augusto. Mas eu seria direto. Eu falava, realmente não dá mais pra te pagar 1 milhão por mês pra você jogar um jogo e ficar 10 fora. Mas o novo... Minha opinião. Mas o futuro presidente vai procurá-lo ou não importa. Mas estou dizendo, se por acaso estão deixando pro outro presidente, é uma decisão correta. Muitas outras coisas que eles fizeram e não deixaram... Como a contratação do Mano até 2025. Como a contratação do Mano. Tá certo? Quer dizer, você faz uma contratação de 2 anos e você tem mais 2 meses só na gestão. Pô, tem alguma coisa que não está encaixando aí. A não ser que você tenha um candidato único. Sabe? Olha, esse é meu candidato, ele já sabe, ele concordou. Então agora você tem oposição e situação. E não é só isso. Outras renovações... Vamos supor, professor, que dê oposição, que ganha Augusto Melo e fala assim, meu treinador não vai ser o Mano. Sabe quanto é a rescisão do Mano Menezes, 2 anos? Quase 12 milhões, 10 milhões. Começa já com... Então, mas ou não, Vamp. Ou o Mano salva o Corinthians melhora nessa reta de chegada, é um treinador experiente. Por que não prosseguir com ele? Não é essa. Eu estou dizendo a gestão. Se você tem contrato para fazer e está terminando a sua gestão, eu acho, ou você faz uma rápida extensão, ou você explica que, olha, daqui 2 meses nós teremos um novo comandante, um novo gestor. Eu não posso assumir algo tão profundo. Enfim, tem coisas malucas no futebol brasileiro. Não estão discutindo um contrato de liga de 50 anos. Pô, 50 anos, o presidente Nogueirão vai assinar um contrato lá de 50 anos. Quer dizer, com a proposta que eles receberam, né? Então, enfim, essas coisas não deveriam nem ser discutidas com relação à gestão, porque dono é outra conversa. Dono, eu sou o dono, eu vou deixar para o Mauro, que é meu herdeiro. Tudo é outra conversa. Você pode fazer coisas boas ou ruins, você é o dono. Agora, presidente de clube, teoricamente, é uma função passageira.
Você vai fazer um negócio que não é mais você que vai prosseguir. É igual o negócio pagar o estádio. É muito legal o cara que não paga estádios, por exemplo. Ele vai embora para casa e aí eu ainda ironizo, brincando, que no caso do Corinthians, né, é uma figuração de linguagem, não se sintam ofendidos. O último boleto, talvez o presidente não tenha nascido ainda. Pode ver quantas prorrogações nós já tivemos. Vamos parar, porque nós temos que discutir. E uma hora alguém vai ter que cobrar, né?